Vamos lá, irmãos. Gálatas 4, a partir do verso 21. Minha irmã Sheila está aí? Irmã Sheila está, né? Ah, ela botou mais lá em cima, amém. Minha esposa está aí? Bota um joinha aí, Luciana. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão dos seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada serão mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Diz, mande embora a escrava seu filho, de modo nenhum filho da escrava será rei com o filho da mulher. Portanto, irmãos, somos filhos da escrava, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ou somos filhos não da escrava, mas da livre. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, para te louvar e te engrandecer. Cada um está no seu conforto do lar, com a sua família, e glorificamos por isso. Mas que as palavras que o Senhor tem para falar no coração, Pai querido, elas penetrem profundamente. Porque o Senhor não tem limite de espaço, de tempo, de nada e nem de poder. Tudo lhe está liberado dentro daquilo que o Senhor, Pai querido, determinou. Tudo tu podes. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Agora, como igreja, queremos orar pelo nosso irmão Mariano, Pai, que perdeu o filho. Deus, não há consolo humano para essas coisas. Somente o Espírito Santo, que é consolador, pode trazer aquela anestesia que vem do alto, aquela anestesia que a gente nem entende por que está assim, como estamos passando pelaquela tribulação terrível, e uma paz e uma calma dentro do nosso coração. Pai, é a famosa paz de Deus que transcende todo entendimento. Nós pedimos que o Senhor anestesie ele nesse momento com a tua paz, que ele seja tocado, fortalecido, e que, Pai, ele tenha as faculdades dele, Senhor, livres de todo tipo de extremos e opressões, para que ele possa raciocinar, ele possa, Pai querido, fazer e tomar as decisões que tem que ser tomadas. Só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Não estou falando de coisas naturais, estou falando de coisas espirituais, e eu peço que essa paz invada o coração dele. Sei que ele está triste, que a dor é imensurável, mas há um Deus que disse que é consolador. O Espírito Santo é consolador, e é esse consolo que eu te peço sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Alguém escreveu aqui? Cláudia Araújo, amém, glória a Deus. Claudeci Ligadona, ô glória. Amém, minha irmã. Show. Aline Célia, já voltou a imagem para você? Amém. Bem, queridos, nós vamos iniciar hoje, dar continuidade, ao livro de Gálatas. Nós estamos estudando o livro de Gálatas, e esse livro é um livro muito profundo. Martinho Lutero disse que casou com Gálatas, O nome da esposa dele era Caterine von Bora. Ele disse que a carta aos Gálatas era Caterine von Bora dele, porque é uma carta libertadora, Ele
ele desenvolve as suas doutrinas em Romanos, que é o capítulo 1:17, é o capítulo que cria grande impacto nele, a conversão. Depois ele vai desenvolver Romanos 3, né, onde diz lá que nós não somos justos, nos tornamos justos, porque a versão de Jerônimo para o latim, do grego para o latim, escrevia justificar, né? Ou seja, que nós éramos justificados por Deus e que nos tornávamos justos. Só que a palavra no grego, quando eles voltam ao original na Reforma, é dikaió, ou seja, é uma palavra que quer dizer tornar-se justo, né? Não ser justo, mas nos tornar justo. Eu agora sou justo. Não, a gente continua ainda tendo muitas falhas, mas a palavra ali diz que nós nos tornávamos justos, como pela fé em Jesus Cristo. Amém? Bem, queridos, visto isso, Romanos, esse coração da Bíblia, leia Romanos, leia Gálatas, cartas maravilhosas, né? Sistematiza o conhecimento, tudo aquilo que Cristo passou ali para os apóstolos. Paulo sistematiza porque ele recebeu isso de Deus, nós já vimos lá no começo. E semana passada nós vimos que ele faz uma reminiscência. O que é isso? O que é reminiscência? É retornar, trazer à memória o princípio da conversão dos Gálatas, né? Ele começa a lembrar como foi a conversão, como eles haviam crido poderosamente no que Paulo havia pregado, como a conversão deles foi linda, né? Lembrando que Gálatas, ou a Galácia, não era uma cidade, era uma região ali no norte da Síria. E aí, eles recebem poderosamente o Evangelho, se convertem e têm um encontro com Deus tão poderoso e dá frutos maravilhosos. Mas alguns judaizantes, cristãos judaizantes que vieram de Jerusalém sem ninguém mandar, começaram a importância de se ter um concílio, de se ter uma igreja, vamos dizer assim, organizada, onde os presbíteros, a liderança, defina realmente qual é a sua teologia, o que vai ser pregado, e isso evita muito problema, né? Porque cada um sai pregando o que quer. Não estou dizendo que a gente não possa pregar o Evangelho, todos têm que pregar o Evangelho, mas chegou pessoas de fora pregando que Jesus salvava, mas eles tinham que guardar as leis cerimoniais, as festas, fazer a circuncisão do prepúcio. Por quê? Porque eles não estavam submetidos ao Concílio de Jerusalém, né? Depois eles vão para Antioquia, lá vai ser a base do cristianismo. É importante, é muito importante ter, sabe, um corpo de pessoas que possam estar definindo aquilo que vai ser pregado, para não se pregar tanta loucura como se prega hoje no nosso Brasil. Eu não estou dizendo que uma pessoa só é cristã se estiver dentro da igreja, eu não estou dizendo que só pode pregar com autorização. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo como é bom ter um corpo de líderes preparado, como tinha lá em Jerusalém, né, com os apóstolos, para que possamos definir aquilo que ia ser pregado. Eles vão definir: olha, vai lá, prega isso, não esquece dos pobres, olha, não coma carne de porco por causa dos judeus. Eles definem, delineam, né, o que deve ou não ser pregado no sentido mais estrito, não amplo, mas estrito. Então, é importante isso, para que não aconteça o que acontece no nosso país e em muitos lugares do mundo, onde cada um acha que pode pregar o Evangelho de qualquer forma. Tem culto que só começa depois que o shofar é tocado, não é verdade? Tem irmãos que, se sair de uma igreja, o pastor diz que ele está amaldiçoado, a maldição, câncer vai pegar. Olha, são loucuras que a gente já conhece, não é verdade? Outros que se não fizer 40 dias de jejum, Deus não vai operar. Então Gálatas é a carta que vai arrumar essa bagunça toda, né? Compra um comentário de Gálatas do John Stott, do Martinho Lutero, é bem extenso, mas compra um comentário de John Stott, o comentário do Augusto Nicodemos, Livres em Cristo, de Gálatas, também é excelente. Vai lendo Gálatas e as coisas que você não entender, vai lá no comentário. Os comentários são importantíssimos na leitura da Bíblia. A introdução bíblica também ajuda você a entender o contexto ali. Tem Bíblias de estudo que tem
introdução, né? Leia a introdução, porque você sai lendo a Bíblia assim, sem conhecer a introdução, sem conhecer o contexto cultural, geográfico, econômico, a teologia daquela carta. Às vezes as interpretações se tornam loucas, né? A hermenêutica é uma das matérias que justamente nos ensina isso. Amém? Foi só aqui um adendo, para a gente voltar aqui a carta aos Gálatas. Então, na semana passada, ele traz à memória o princípio da pregação ali na Galácia, como eles se converteram, porque é uma maneira, o próprio Apocalipse vai dizer que aqueles que esfriaram em Cristo olhem para onde caíram, né? Se arrependam e voltem às práticas das primeiras obras. Ou seja, está tudo aqui na cabeça, né? Tudo está aqui. Trazer à memória como você começou a caminhar com Jesus, como você lia a palavra, como você pregava, né? Começa as práticas das primeiras obras para que você possa estar, vamos dizer assim, se renovando. E assim como você esfriou, levou tempo para você esfriar, o retorno também à vivacidade, às vezes vai aos pouquinhos retornando. Amém? Então, eu acho que é fundamental que a gente pare e faça como Paulo ensinou aqui para eles, fazer uma reminiscência, um retorno ao início da caminhada e volte ali as palavras, se arrependa de onde foi a falha, volta ao processo todo de novo. Amém? Então, queridos, dito isto, Paulo agora, no capítulo 4, 21, até o 31, ele vai começar a falar, usar uma figura de linguagem, né? Uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem vai servir para ele explicar aos Gálatas, dessa vez, para ele explicar aos Gálatas qual era a posição deles em Cristo. Mais uma vez, em todos, se você não perdeu as outras mensagens, vai lá no canal do YouTube da gente, onde você está escrito playlist. Lá na playlist tem todas as mensagens, deve ter umas 8 ou 9 mensagens lá de Gálatas, ok? Do início ao fim. Então, ele agora vai usar uma figura de linguagem para poder mostrar aquela relação familiar ali, né? Abraão, Abraão, Sara e Agar, que era escrava, serva de Sara, veio do Egito, né? E Isaac e Ismael, sabe? Essa dinâmica familiar, sabe? As implicações de tudo que aconteceu ali, até para a gente hoje, né? Ele vai começar a trabalhar em relação a isso. Paulo inicia seu argumento com mais uma figura de linguagem. Sabe que figura é essa? A alegoria. Né? Muita gente interpreta as parábolas de Jesus como alegóricas, mas as palavras de Jesus não devem ser todas interpretadas de maneira alegórica. Por quê? Porque, na verdade, as parábolas de Jesus têm sempre um ensinamento central, e se você for alegorizar tudo, dá problema. Então você, por exemplo, a parábola da dracma perdida, né, do filho pródigo, são 3 parábolas ali, está querendo dizer o quê? Daquele que está perdido, que volta, que é encontrado, né? Como o pai fica feliz. Então tem sempre uma mensagem central. Se você começa a alegorizar a parábola toda, você não consegue pegar o ensinamento central da parábola. Amém? Então, queridos, vamos ver um pouquinho. Eu vou definir aqui o que é alegoria para que vocês possam entender. Uma expressão figurada, uma figura não real, muitas vezes, de um pensamento ou de um sentimento. Então, é a expressão figurada não real de um pensamento ou de um sentimento, através da qual um objeto pode significar outro. Então, eu pego uma figura não real, né, e posso falar dela com um significado de outro, né, como se fosse um símbolo. Então, os gregos usavam muita alegoria na tentativa de interpretação da mitologia grega. E aí, Alexandria, que foi infestada por gregos convertidos, lá se começa também com Filo, né? O próprio, vamos dizer assim, Orígenes, Clemente, né? Eles são
pensadores, teólogos lá, e eles começam a usar muito a filosofia, né? Claro, sempre subordinando a filosofia à teologia, mas eles lá começam a usar muito a alegoria. Já a escola de Antioquia, porque tinha a escola de Alexandria, a escola de Antioquia era mais literal, né? Fazia uma interpretação mais coerente. Já a escola de Alexandria havia muita alegoria. Entendeu? Um exemplo de alegoria, a arca é a igreja, é uma alegoria que a gente pode usar boa. Paulo usou alegoria aqui, né? Mas ela muitas vezes é usada de maneira extremada, né? Então, a arca é a igreja, as pessoas que morreram ali são os perdidos. A gente faz uma alegoria, vai colocando ali, ela vai ter similaridade e vai ter aplicações corretas, mas se você não tiver limite, você cria coisas doidas, e era assim muitas interpretações alegóricas no Antigo Testamento. Os 300 de Gideão significava os 300 juntar. Hoje a alegoria é muito utilizada demais em algumas igrejas, né? Então é muito perigoso, porque a gente tira o sentido central do texto, daquilo que é ser falado. Amém? Entre os gregos e os cristãos de Alexandria era a maneira deles interpretarem tanto a mitologia como a Bíblia. Beleza. Paulo leva os Gálatas ao contraste existente entre as duas alianças. Olha o versículo 21. Olha comigo aí, capítulo 4, versículo 21. Digam-me vocês o que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos e uma mulher escrava e outra mulher livre. Então a primeira coisa que Paulo faz aqui é contrastar as duas alianças, né? E aqui no versículo 21, ele vai falar que, olha o que está escrito na lei, né? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Mas a história de Abraão com Sara e Agar não está lá na lei. Mas para o judaísmo, quando se fala lei, os 5 livros, Gênesis está incluído, tá? É o Pentateuco, todos os 5 primeiros livros é a lei. E Sara, Agar, Abraão está incluso lá na lei, né? Ou seja, eles tomam todo ali e chama de lei. Amém? Então Paulo leva os Gálatas ao contraste existente entre as duas alianças. Desse episódio, Paulo tece sua alegoria. Vamos comigo lá no versículo 22. 4, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão dos seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe. Amém? Então aqui ele pega Agar, que é a serva de Sara, e pega Sara. Ele vai dizer que Agar, ela é o Monte Sinai e ela gerou para a escravidão, né? Já Sara vai gerar o filho da promessa de Deus. Vocês se lembram que Deus apareceu para Abraão e disse que ele seria pai, né? Ele com 75 anos, Sara com 65, já tinha passado, né, o período da fertilidade, mas Deus diz, e 1 ano depois ela está grávida lá, né? Deus cumpriu a promessa. Então essa promessa aqui de Deus dar um filho para ele e desse filho fazer uma nação, isso tinha vindo de Deus segundo a promessa dele. Só que o filho da Agar era segundo a carne. O que representa a segunda carne? Era a tentativa deles conseguirem um filho. Sara diz, olha Abraão, vai lá, sai com a minha serva, entendeu? E me dá um filho. Era um costume daquela época, da sua serva, e aí o filho da serva se tornava filho da senhora. Só que não aconteceu isso. Agar começa a zombar de Sara. Eu fico imaginando Agar falando, eu dei filho para Abraão, ele não é meu marido não, mas eu dei filho para ele, né? Você está aí, ó, você é uma figueira seca, né? Eu fico imaginando ele olhando e falando isso, né, para ela. Você é uma árvore que não dá fruto. Imagine você ouvindo isso anos e anos, 13 anos assim, né? Ouvindo a mulher perturbando a sua vida, falando que você pode ser original, pode ser
a legítima, mas ela que era serva, né? Ela deu luz, ela deu um filho. Olha como Abraão está feliz com o filho que eu dei para ele. Essa serva não permitiu que Sara viesse a cortar esse vínculo e ter aquela criança como filho. Então eles sofreram demais com isso. E Paulo está usando aqui, olha, Agar gerou para a escravidão, e essa é a Jerusalém atual, que está presa também na escravidão da lei. Faça isso, não faça aquilo outro. Nós temos visto que a lei é boa. Depois que a gente se converte, a gente começa a amar a lei e querer praticar ela, porque ninguém acha normal matar, roubar, adulterar, mentir. Não, é normal. Isso aí está dentro, porque essa lei está dentro do nosso coração, mas ela está embotada, ela está totalmente apagada da nossa consciência, dos nossos olhos espirituais, até que haja conversão. Quando há conversão, olha, a gente passa a olhar para a lei e amá-la, como Davi disse, ama a lei. Né? Mas essa lei agora que nós amamos, nós a obedecemos agora pelo Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Então a gente obedece no Espírito e no amor. Nós amamos a lei de Deus. Antes ela nos condenava, mas Cristo foi na cruz e cumpriu a lei. Ele cumpriu ipsis literis a lei, né? Tanto cerimonial quanto a moral, ele cumpriu. Mas agora nós vivemos, somos jogados novamente para a lei pelo Espírito, com amor. Ela não nos condena mais. Mas, claro, ninguém acha normal aqui roubar. Não é verdade? Roubar, não, está lá, a lei diz não roubarás. Agora o meu coração não quer isso, né? Porque ele foi iluminado. Não mentirás, não cobiçarás o marido, a esposa, o boi, a casa do teu próximo. A gente não quer mais cobiçar. A gente não vai ficar mais naquilo ali. Então, irmãos, nós começamos a entender que quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, porque a nossa salvação, a nossa santificação não se dá por obras da lei. Eu vou me santificar. Então eu vou ter que deixar de fazer isso. Eu vou me santificar. Então eu agora vou ter que circuncidar. Vou ter que guardar os dias. Não, a nossa santificação não se dá por faça isso, faça aquilo. A nossa santificação, o crescimento dela, se dá pela fé no que Jesus fez na cruz do Calvário e pelo poder do Espírito Santo em nós. A lei, ela era o aio, como nós vimos, um tutor para eles, né? Para guardá-los, né? E para avultar o pecado, porque quando olhava-se para a lei, sem a lei se pecava, não sentia nada. Mas quando a lei diz, olha aqui, isso aqui não farás, isso me condena se eu fizer, porque ali eu sou transgressor da lei. Antes da lei não havia transgressão, mas no momento que Deus a coloca, eu me torno transgressor. Eu dei até um exemplo aqui, se alguém chegar aqui, estiver escrito aqui, não senta, isso aqui está separado para cadeirante. E aí você, sentei, não sabia, sai, beleza. Mas se na outra semana tu senta de novo e fica à vontade, você não é mais uma pessoa inocente, você é um transgressor. E a lei fazia isso na gente. Ela nos torna transgressor e nos condena. Porque quando eu olho para a lei, eu vejo que eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo. Sabe qual é o problema da gente? A gente se compara com a pessoa mais complicada da sociedade. Um ladrão, a prostituta, sei lá quem for. Aí a gente se sente bem com isso, né? Ou então a gente olha para duas pessoas e diz, aquela pessoa ali, ela é mais santa do que a outra. Gente, nós não temos que olhar para as pessoas, nós temos que olhar para Cristo em primeiro lugar. Isso aí já nos derrota. E quando a gente olha para a lei, a gente vê que a gente não consegue guardar. E Tiago vai dizer que se a gente guardar 9 pontos da lei, que já é impossível, e cair em um, nós somos acusados de todos os outros. Então, por isso que a palavra do Senhor vai dizer que não há um justo sobre a terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que Jesus veio, há 2000 anos atrás, andou, pregou o Evangelho. Ele não veio simplesmente pregar amor, ele não veio ensinar como viver, como Buda, Confúcio, não, Gandhi, não veio. Ele veio para fazer isso, mas algo muito maior do que isso. Preste atenção. Ele veio a esse mundo, andou de maneira exemplar, ensinou-nos a amarmos uns aos outros, sabendo que a gente não tem condições disso, né? De cumprir a lei. O que ele faz? Ele vai à cruz do Calvário,
depois de ter cumprido toda a lei, nele não houve pecado. Ele podia ir embora para casa, mas não, ele foi à cruz do Calvário, morrer por mim e por você, que não conseguimos cumprir a lei, nem não conseguimos, né? Não conseguimos cumprir a lei moral. A lei civil era de Israel, né? A lei cerimonial, Jesus cumpre tudo. A lei cerimonial era sombra do que Jesus faria na cruz. Então ele vai na cruz, morre por mim e por você, sofre daquele jeito e ressuscita ao terceiro dia. Por que ele ressuscita ao terceiro dia? Deus disse assim para a humanidade: eu ressuscitei, estou parafraseando a ideia, eu ressuscitei para dizer que eu aceitei a oferta dele no lugar de vocês. Aquele que crê nele agora se tornará, eu falei tornará mais cedo, perdão, será declarado justo. De Caiô é declarado justo, né? E não tornar justo, eu me confundi lá na frente. Então, nós somos declarados justos. É como se fosse um tribunal e na hora da sentença o juiz batesse e disse: não, ele não está condenado. Foi isso que Jesus fez para a gente. Aquele que crê no sacrifício que substitui-nos, né? Porque ele nos substituiu lá. Quem crê naquele sacrifício no seu lugar não se garante mais em justiça própria. Eu sou bom, eu faço isso, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Gente, você pode não fazer isso aí, mas se eu colocar uma câmera no seu cérebro para ser projetada aqui no retroprojetor, só Deus sabe. Eu, como diz assim, acho que se a minha mulher lesse a minha mente, acho que ela não estava mais casada comigo. Se o teu marido lesse a sua mente, acho que ele não estaria mais com você. É verdade ou não é? Então, irmãos, não há um justo sequer, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E esse Deus maravilhoso vem a esse mundo, morre na cruz do Calvário por nós, e as pessoas dizem assim: Jesus te ama, você não entende por quê, né? Porque talvez deveria ser melhor explicado, mas ele te ama porque talvez um pai, uma mãe, ou talvez um amigo dê a vida por você, talvez, mas Jesus foi lá e não teve talvez não, ele deu a vida para você, para te dar a vida eterna. Resolveu o problema da condenação eterna. Pastor, eu não acredito nisso. Tá legal. A palavra do Senhor é pregada para salvação e para condenação. Sabia disso? Para salvação, porque se você ouvir, o Espírito Santo vai ser enviado para o teu coração e vai haver luz, você vai passar a enxergar. Se você crê na morte substitutiva no teu lugar de Cristo, o Evangelho vai brilhar no teu coração, você vai ser nova criatura, vai ocorrer contigo aquilo que Jesus falou para João: necessário é nascer de novo. Você vai ter um coração regenerado. Mas se você não crê, essa mensagem também está cumprindo uma função. Ela está te condenando, porque você está rejeitando o Filho de Deus. Consegue entender a responsabilidade do antes e depois de Cristo? Na minha vida, na tua vida e na história. Amém? Glória a Deus. Bem, queridos, ele então faz essa analogia, ele compara, ele usa da figura de linguagem de retórica para comparar Agar com a Jerusalém presente, que está em escravidão, né? E Sara com a igreja, que somos nós, né? Somos livres, aqueles que foram justificados pela fé. Deus anunciou o Evangelho a Abraão e disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Quando Abraão creu que ele seria pai de uma grande nação, isso o tornou salvo, isso o justificou, né? E agora ele vem na linhagem dele até chegar. Jesus vem da linhagem de Abraão, né? De Isaac, até chegar Jesus. Quando chega Jesus, aquela genealogia que você lê em Mateus, que não gosta muito, você lê lá que você vai ver que vai chegar Abraão, vai chegar Sete, vai chegar. Então, em Cristo Jesus se cumpre a promessa de maneira ampla, né? Porque em Cristo serão benditas todas as famílias da terra, se você crer, sabe? Deus veio para você, Ele veio para resgatar a sua vida, veio para resgatar a sua família, veio para resgatar os que creem. Amém? Então ele faz desse episódio, essa alegoria entre Agar e Sara. O filho da escrava nasceu segundo a carne, a da livre segundo a promessa. Olha o versículo 23. Versículo 23 vai dizer: o filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Tem uma outra aplicação, essa coisa da filha da escrava nascer segundo a carne. Você talvez esteja tentando ser salvo por Deus ou agradar a Deus pelas tuas obras, pelo que você faz.
Amém, continua fazendo, mas saiba que isso não tem diferença para Deus. Você está tentando alcançar o favor de Deus pelo que você faz. Isso não é a crítica contra muitas igrejas, de vender um pedacinho de céu, de ensinar você a fazer isso para ganhar o céu, e você acaba fazendo isso também na sua vida. Só tem uma maneira da gente ser aceito por Deus, é nos arrependendo do nosso pecado e crendo naquele que morreu na cruz do nosso Calvário. Agar simboliza também a tentativa da gente ser salvo pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força, né? E Sara simboliza a justificação pela fé, né? A igreja que crê no Senhor Jesus e será salva. Então, meus queridos, você contribui na igreja com todo o amor e prazer, você deu o seu dízimo como norte, se isso é o teu ponto que norteia você, mas faça isso por amor a Deus, por consciência e não por barganha com Deus, porque a sua salvação Ele já comprou na cruz, não é o teu dinheiro que vai dar, certo? E a sua oferta? A sua oferta, se estiver sendo dada de maneira correta, está sendo aceita por Deus, mas se ela estiver sendo dada de maneira incorreta, você pode estar trazendo para a sua vida disciplina. Que isso, pastor? Sim, Jesus falou o seguinte: se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá ter com ele, deixa a sua oferta no cantinho e vai ter com ele. Por quê? Porque se a gente está cheio de problemas relacionais com os irmãos ou com alguma pessoa e está dando para Deus oferta, isso não é legal. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus que não vê, se você não ama o próximo que você vê? Aí você vai me dizer assim: ah, pastor, mas peraí, Deus não fica aprontando comigo, né? Pô, tu não sabe lá a amiga de trabalho que eu tenho, você não conhece com minha família. Meus queridos, presta atenção. Se isso é difícil para você, é mais uma evidência de que você precisa de um novo coração, precisa nascer de novo. Isso eu não estou dizendo que um cristão genuíno não vai ter suas dificuldades no perdão, mas ele vai dizer: eu tenho que perdoar, porque o perdão é imperativo. O perdão não tem nada a ver com sentimentos, é igual ao amor. Quando eu tenho que amar o meu inimigo, eu não estou sentindo nenhuma vontade de amar meu inimigo. Quando eu tenho que dar pão e água para o meu inimigo, eu não estou com vontade nenhuma, mas eu faço isso pelo amor ágape, o amor sacrificial, obediência a Deus. E você só vai honrar e obedecer a Deus se você tiver o selo do Espírito Santo. Sem o selo do Espírito Santo capacitador, a nossa carne vai comandar, desculpa a expressão, a situação, né? Ela vai comandar o processo todo. Não tem jeito. Então a gente precisa morrer para o mundo e reviver para Deus, como a gente cantou o louvor agora. E mesmo depois de nascidos de novo, não está consumada a salvação, é pela fé, nada mais tem que ser feito, só a fé. Porém, todavia, entretanto, eu preciso continuar tendo as minhas disciplinas espirituais, preciso continuar congregando, preciso continuar buscando a Deus, lendo a palavra, tendo comunhão com meus irmãos. Isso não me exime disso, certo? A gente foi salvo, mas a palavra de Deus diz que a gente entra numa verdadeira batalha agora entre a carne. Nós estamos na própria batalha espiritual, que já foi vencida na cruz do Calvário, mas temos que vigiar. Amém? Então tudo isso, queridos, é necessário que a gente entenda. É por isso que é tão importante você chegar numa igreja bíblica, que prega a Bíblia de verdade, sabe? E não o que o homem acha, e não o que dá certo, mas o que é certo e o que Deus ensina. Quando você entra numa igreja dessa, vá para uma escola dominical. Busca, em nome de Jesus, a sua turma, do seu nível lá que você está entrando. E não saia daquilo ali, gente. Fique lá. A não ser que você vá para um seminário e passe 4 anos ou mais dentro de fazendo um bacharel. E aí você vai aprender os meios todos, vai ter as ferramentas no final do curso, comprou livro e vai poder já ser um professor. Isso não quer dizer que só quem faz bacharel é professor, não é isso que eu estou dizendo, não. Estou falando, dentro desse, limita aqui a minha comparação. Essa pessoa, ela vai ensinar, ela já sabe os caminhos de tudo. Mas se você é novo convertido, chegou na igreja
e já está um tempo e não tem tempo de se aprofundar tanto, não deixe uma escola dominical de lado. Igrejas hoje estão fechando a EBD, meu Deus do céu, não existe isso. Amém? O filho da escrava nasceu segundo a carne, como eu falei, o da livre segundo a promessa. Então, a comparação o tempo todo foi: Agar é o Monte Sinai, que é Jerusalém atual, e está sob escravidão com seus filhos. Jerusalém lá de cima é a igreja do Senhor hoje, igreja que eu digo os cristãos, né? Essa é a Jerusalém lá de cima, e que é a nossa mãe, né? Sim, a gente pode até estender para Sara, que é um símbolo. Então, queridos, nós precisamos entender definitivamente que não há nada que deve ser acrescentado à salvação em Cristo. Se eu acrescentar circuncisão, se eu acrescentar regras humanas para tentar agradar a Deus para ser salvo, isso é religiosidade no sentido mais ruim que tem. A minha salvação é pela fé no que Jesus fez. A minha justiça foi lançada toda nele na cruz, imputada nele. E a justiça dele conquistada na cruz é imputada a mim totalmente quando eu creio. O que significa isso? Deus olha para mim agora através do filtro de Jesus. É o sangue dele que está sobre mim. Você lembra aquela parábola do casamento que alguém entrou com as vestes nupciais impróprias? Nós temos a veste própria nupcial, que é o sangue de Jesus nos vestindo. Amém? Paulo passa a citar Isaías 54, lá no versículo 27. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Olha, gente, os filhos da estéril, hoje, ele está aqui usando Isaías 54:1. Hoje, os filhos da mulher estéril, são muito maiores. Já na conversão lá no Pentecoste, 3.000 almas foram a colheita da pregação de Pedro. Então, queridos, o filho da mulher abandonada, o filho da mulher estéril, melhor dizendo, os filhos dela são muito maiores. Somos eu e você hoje, né? Paulo faz essa analogia aqui, porque hoje nós somos o Israel de Deus, nós somos o Jerusalém espiritual do Senhor, né? Infelizmente, a Jerusalém terrena está presa com seus filhos, ainda está presa à lei, né? Sem contar as guerras que sofrem lá, porque vocês sabem que Agar, a linhagem de Agar, de Ismael, melhor dizendo, os ismaelitas, são hoje os muçulmanos, né? Então eles deram o início aos muçulmanos, e Sara deu início aos judeus. Já foi feito várias pesquisas que encontram, né, a mesma consanguinidade. Então, infelizmente, até hoje há essa guerra entre judeus e árabes, né? Porque quando Cristo entra, meu irmão, não é um local específico que vai adorar Deus. Não, Deus, eu amo Jerusalém, eu gosto de Jerusalém. Me perdoe o que eu vou falar para vocês agora, se você não entender. Eu gosto de Jerusalém, bacana Jerusalém. Poxa, o lugar que meu mestre andou, vários textos bíblicos do Antigo Testamento estão aqui. Mas quando perguntaram a Jesus qual é o lugar certo de adorar, em Jerusalém ou em Gerazim, né? O que Jesus falou? Você lembra o que Jesus falou? Nem lá, nem cá, porque os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não precisamos mais de local específico agora. Sabe, é um memorial, é algo bacana, mas tem pessoas que colocam Jerusalém como se fosse algo místico, algo tão... Tem vários misticismos que se criam, né? Sabemos que Jerusalém tem todo envolvimento e tudo mais, mas hoje a Jerusalém que está livre somos nós que adoramos Jesus sem medo da lei, sem a prisão da lei. Hoje a lei, na verdade, é a nossa amiga no sentido da gente amá-la. Claro que em algum momento eu vou falhar naquelas coisas todas, ninguém cumpre a lei, só Jesus cumpre. Mas não há condenação mais para mim. Próprio Paulo vai dizer: miserável homem que sou, né? Porque com a cabeça ele queria fazer a vontade de Deus, mas ele via no membro deles um ser, né? Uma pessoa, uma persona dentro dele, que é o pecado, lutando, né?
E ele vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o que ele fala? Graças ao Senhor Jesus Cristo. Ele me livrou desse corpo da morte, ele me livrou da condenação da lei. Glória a Deus. Segundo e último ponto, Paulo continua sua alegoria aplicando agora a perseguição que os cristãos viviam naquele tempo. No passado, o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Bem, vocês viram que eu falei que nos primeiros 13 anos lá do nascimento de Ismael, quando Isaac nasce, ele começa a perseguir de alguma forma Isaac, pressionar. Agar já vinha fazendo isso com Sara, pela sua esterilidade, e agora começam a fazer, o filho mais velho começa a perseguir o mais novo. E ele faz novamente aqui, ele aplica esse pedacinho aqui da alegoria, justamente a Jerusalém, que estava perseguindo os cristãos, né? Os judeus que não haviam se convertido, perseguia Paulo, perseguia os apóstolos, perseguia os cristãos. Sabemos que até o terceiro século tivemos perseguições terríveis, né? Muitos cristãos morreram. Então, até o Edito de Milão, de Constantino, a perseguição foi crassa. E eu mostro aqui para vocês que ele está fazendo essa comparação com a Jerusalém da terra, perseguindo a Jerusalém espiritual, que são os judeus que não haviam se convertido a Cristo, recebido ele como o seu Messias, e os cristãos que haviam recebido Jesus como Messias. Havia uma perseguição. E hoje, de alguma forma, irmão, aquelas pessoas que querem viver por regras, que querem viver pela lei, né, elas muitas vezes perseguem os cristãos livres. Nós vemos muitas vezes gente que não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, tem que guardar o sábado, tem que fazer aquilo, aí nós não somos cristãos genuínos porque guardamos dias de festas. E quem guarda é que é o cristão genuíno. Não é a mesma coisa hoje? Nós temos hoje cristãos judaizantes ou não temos? Temos. Gente que guarda sábado, gente que não proíbe alimento. A gente pode sugerir que as pessoas não comam, proibir não. Né? Então são regras de homens, pessoas que dizem que se a gente não tem nada contra monte, quem ir no monte vai, tá bom? Mas eu não posso dizer que a bênção de Deus está no monte. Eu acabei de falar para vocês que não há monte específico. Deus atua no seu quarto quando você fecha, porque ele te vê em secreto, e em secreto ele te responde. Mas pastor, eu queria ir no monte com o irmão. Vai no monte, beleza. Gente, tem igreja fazendo campanha para comprar um monte para ela, sabe? Eu não estou criticando, sabe, as pessoas, eu estou criticando as atitudes de acordo com a palavra de Deus, sabe? Então é justamente isso que a gente, justamente isso que eu preciso, né? Sinceramente eu preciso que vocês entendam. Somos livres em Cristo, mas nós vamos ver depois que não somos Cristo, lá na frente um pouquinho, para pecar. Não somos livres para fazer besteira, não somos livres para fazer... Não, gente, liberdade não é libertinagem, liberdade com responsabilidade, né? Porque temos um novo coração. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, aqueles que perseguem, aqueles que têm essa prática, eu respeito e amo mesmo. Tem irmãos que eu já tive um rapaz na nossa igreja uma vez, que ele entrou na igreja, quando me viu sem gravata, ele disse: eu não vou pregar, eu não vou assistir um culto com esse pastor. Isso depois uma pessoa me falando, né? Eu não vou assistir esse culto com esse pastor. Aí ele falou: por quê? Porque ele está sem gravata. Ele está sem gravata. E eu não sabia de nada. Acabou que ele foi para casa de uma irmã, de uma pessoa lá, e ficou na casa dessa irmã durante o culto. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei: gente, a gravata foi criada por causa do frio na França, né? Para fechar aqui e não entrar o ar, né? E aí acabou os executivos usando, a igreja usa. Nada contra a gravata. Gravata é coisa bonita, elegante. Tem uns ternos aí de slim bonito, eu acho muito bacana, né? Principalmente quem tem uma cinturinha menos avantajada e mais delineada, fica bacana, eu acho bacana. Mas, irmãos, eu não posso colocar aqui, aquele que está com gravata, Deus vai falar através dele. Quem está sem gravata, Deus não vai falar.
E sabe o que aconteceu, infelizmente? Esse irmão era um presbítero, esse irmão foi para a casa dessa irmã e, infelizmente, não vigiaram e caíram lá, né? Teve um problema. Então, quer dizer, o problema maior da gravata aqui foi minimizado pelo problema maior de lá? Não. Sabe, irmão, eu só estou dando um exemplo para vocês, porque muitas vezes Agar, o descendente de Agar, entre aspas, continuam perseguindo o da livre, né? Nós temos esse cuidado, às vezes eu vejo até que é um zelo sincero que a pessoa tem, mas o grande problema é que a mente da gente, até os 8 anos mais ou menos, é como um cimento fresco, o que cai fica. Se uma pessoa se converte numa igreja que vai pregar esse monte de legalismo, para sair depois, meu Deus, é terapia espiritual, né? Terapia espiritual, para tirar a bagunça que foi feita na cabeça dela. Então eu falo para vocês, vão para uma igreja, entrem numa igreja bíblica, não precisa ser a nossa, mas uma igreja que pregue a Bíblia. Pergunta a alguém que seja sério, vai te indicar 1 milhão de igrejas bíblicas. Nós temos 1 milhão de igrejas não bíblicas, mas temos 1 milhão de igrejas bíblicas. Olha, sempre há 7 mil que não dobra a joelho a Baal, no nosso caso a Mamon, né? 7 mil que não dobra a joelho a Mamon. Bem, o que tiver aqui fica. Leia o contexto, leia o texto, sabe? For preciso ler o livro todo para entender tudo que está dizendo. Veja o que está dizendo com a pessoa para a qual foi escrito. Esse livro aqui foi escrito para você, mas não primariamente. Ele tem um receptor lá, para alguém que está acontecendo algo específico, né? Paulo, quando escreve Coríntios, haviam sido demonstrados por Cleo, né? Que havia problemas em Coríntios. Então ele vai lá e escreve a carta. Ele vai lá e escreve a carta e manda a carta para eles. Por quê? Porque havia um problema lá. Então havia um receptor lá. Havia um receptor que estava passando por problemas muito difíceis, uma bagunça dentro da igreja, e ele escreve para aquela igreja. Aplicações daquela igreja vale para a gente hoje? Show de bola, vale. Claro que vale, né? Deus usou aquilo ali, usa, é inspirado. Mas, meus queridos, leia aquilo lá, entenda o porquê que foi dito lá, depois aplica na sua vida. Não pega lá e diz assim, o que tem que fazer, faça agora. Isso é para mim, então vou ter que fazer isso aqui. Não. Está falando para Judas ir lá e fazer o que ele tinha que fazer, né? Então a gente tem que ter um contexto do texto, saber para quem está sendo escrito e a parte que nos cabe, para que a gente não veja tanta loucura acontecer. Eu me lembro que uma vez uma senhora foi numa igreja, estava pregando que Abraão sacrificou Isaac. Ela chegou em casa, sacrificou o filho dela, cortou. Ainda bem que chegou vizinhos e socorreu o garoto, graças a Deus. Então a loucura de se pregar uma coisa e não contextualizar, entender, dá esses problemas. Amém? Eu tenho um monte de problemas, irmão, sou falho, porque se eu não fosse falho, Jesus morria por mim. Mas, gente, uma coisa eu faço, procuro trazer o que realmente a palavra de Deus ensina, e não o que eu acho, não o que dá certo. Eu faço o que a palavra de Deus ensina, e o que é certo, e não o que dá certo. Amém? Continuando. Paulo repete as palavras de Sara agora, lá em Gênesis 21, ela fala a mesma coisa, olha no versículo 30, deixa eu voltar aqui, perdão, lá no versículo 30 ela vai dizer assim, mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. O que ele está repetindo que Sara falou para Abraão? Manda embora a escrava, né? Manda embora a escrava e seu filho. E Agar foi, Deus providenciou água para ela, e ali saiu uma nação que são os ismaelitas, né? Mas ela foi mandada embora. Paulo usa agora essa parte para dizer o seguinte, manda embora Agar e seus filhos, ou seja, manda embora essas pessoas que estão ensinando coisas erradas para vocês, manda embora esses judaizantes, esses cristãos que estão vindo dizer que vocês têm que guardar a lei, e vocês têm que circuncidar, manda embora. Paulo utiliza dessa situação para pedir para que eles venham
a se afastar daquelas pessoas. Irmãos, bota uma coisa na sua cabeça: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu vou falar isso até, não adianta, mas eu não sou influenciado para ninguém. Todos são influenciados por sim, em graus diferentes, talvez o grau sim, mas em gênero não. Qualquer um é influenciado. Você acha que hoje todo mundo usa um tipo de roupa por quê? Porque viu na propaganda. Por que agora? Eu me lembro que na minha época, é só uma analogia, não tenho nada contra, tá bom, gente? Não tenho nada contra, mas eu só estou dando exemplificando aqui. Eu me lembro que na minha época, o Paulão que está aí, né? Paulo, e os mais velhos um pouco, eu assim, né, estou indo aí, ele diz assim, que quem usava tatuagem, a maioria era o quê? Bandido, né? Havia esse estereótipo, era ou não era? Hoje mudou e muita gente faz, não é? Não acabou esse estereótipo? Até as Forças Armadas agora estão aceitando, não aceitavam, agora se cobrir está tudo certo, não é isso? Por que aconteceu isso, irmãos? Por que todo mundo está fazendo? Porque foi se vendo que com o tempo todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Porque ninguém quer ter um estereótipo negativo. Quando começa a positivizar, vamos dizer assim, aquilo ali, aí eu faço. Amém? Então é assim que as coisas funcionam. É assim que nós somos influenciados, né? Se uma pessoa tiver com um tipo de sandália, poxa, eu quero comprar aquela. O tempo todo, gente, se nós não fôssemos influenciados, a mídia, né, as empresas não investiam tanto em marketing. Né? O marketing faz você comprar. O marketing faz você comprar. E te leva, te persuade que aquela coisa é boa. Né? Às vezes você pega a marca como um todo, como se fosse, você fala assim, vou comprar Bombril. Bombril não é esponja de aço. Bombril é a marca. Maquita, você tem uma Maquita aí. Maquita não é o negócio de cortar lá. A Maquita não é a máquina. Maquita é a marca dela. Nós temos a Blanquedecker, nós temos várias marcas aí de cortadora, né? Então, o marketing fez isso com você. Isso faz comigo também, né? Então, a gente precisa entender que nós somos influenciados. Mediante isso, o que eu faço? Saber o que eu leio, saber o que me estimula visualmente. O que está sendo estímulo para mim visual? Procura cortar o que não é bom, né? Você precisa ter uma autogerência das... Queridos, presta atenção que eu vou falar para você. A palavra de Deus diz que aquele que governa uma cidade ou domina uma cidade é menor do que aquele que domina a si próprio, a sua cabeça. Não é verdade? Está em Provérbios isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente quer gerenciar o mundo, a gente quer gerenciar um monte de coisa, mas não gerencia os nossos pensamentos. E isso é forever, tá? E never, para sempre. Isso aqui não vai ser só agora eu vou fazer, tá pronto, não. Eu vou ter que fazer isso o resto da vida. Eu vou ter que administrar, gerenciar minha mente. Amém? Então eu tenho que saber o que eu leio, saber o que eu vejo e saber o que eu ouço. E aí os ditados antigos, né? Os axiomas antigos são bem... Diga com quem tu anda que eu te direi que tu és. Por inferência, você está vendo e você está ouvindo o que aquela pessoa faz. E aí o outro vai dizer, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Aí você vai falar assim para mim, mas eu andei falando de tal, nunca aconteceu nada. Irmãos, água mole e pedra dura, tanto bate. Você completou aí, né? Isso aí. Vamos terminar. No versículo 31, Paulo, mediante todo esse argumento, deixa claro: portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós somos filhos não da escrava, como Paulo falou, nós somos filhos da livre. Amém? Somos livres. Sabe, eu sou pastor, sei que muitos pastores fazem isso com medo, sabe? Mas se você tem um chamado pastoral de verdade, algumas coisas você não precisa temer. Se você vai ter ouvinte para estar te ouvindo, estou sendo redundante aqui, né? Se você vai ter gente para ouvir você pregar, Deus vai colocar. Porque se você tem um chamado, Deus prepara as ovelhas. Segundo, não prenda ninguém na sua igreja. Não fique dizendo para as pessoas que ela vai ter maldição se sair. Não, sabe?
peça ela para orar, busque a razão pela qual ela quer sair, se ela está indo para uma igreja bíblica, né? Tenha cuidado sim das suas ovelhas, mas não fica falando que vai ter câncer, que vai ter maldição. Sabe, Deus vai sempre honrar. Eu vou falar uma coisa, não é prepotência, não é narcisismo, não é egocentrismo, mas vou dizer, cada pessoa que sai dessa igreja, Deus traz 3, 4. Eu não preciso me preocupar com isso. Não tem uma igreja muito cheia, lotada, mas tem gente fiéis comigo. Gente que, sabe, conhece meu caráter e reconhece o meu chamado. Então, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Outra coisa, não prega o que dá certo. O que está dando certo aí é campanha? O que está dando certo aí? O que está dando certo é fazer isso e aquilo. Não, irmão, não entra nessa. Paulo falou para Timóteo e ecoa para a gente: prega o evangelho, prega a palavra. Amém? Prega a palavra. Nossa responsabilidade como pastor é pregar a palavra. Hoje, infelizmente, os pastores foram sobrecarregados. Ele tem que ser pastor, ele tem que ser administrador, né? Ele tem que ser, entre aspas, é só uma figura, psicólogo. Ele tem que ser um bom pregador, ele tem que estudar bem, ele tem que ter projetos. Então é uma sobrecarga. E você sabe que dificilmente o homem consegue fazer 1, 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A mulher faz 5, mas o homem não, ele tem essa limitação. Então, para mim é muito difícil ser um grande administrador, ser um bom pregador. Para mim é difícil, mesmo com os anos. Mas Deus tem dado graça, né? Tem dado graça. E isso, quem tem chamado de Deus, quem tem consciência do seu chamado e Deus confirma, porque o selo do apostolado de Paulo era os filhos dele espirituais. A gente tem também o selo do nosso apostolado. Quem tem chamado não teme, não precisa prender ninguém, não precisa ficar jogando regras, não precisa ficar jogando medo, não precisa ensinar coisas do Antigo Testamento que não são mais hoje, não valem mais para hoje, ok? Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Vocês são livres em Cristo, graças a Deus. Eu sou só um instrumento, eu sou só um embaixador de Cristo aqui, amém? Você também sabe? Não existe mais sacerdote como no Antigo Testamento. Hoje somos pastores, funções diferentes. Eu hoje entro direto para falar com Deus através de Jesus. Ele é o mediador. Há um novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus e eu entro através dele. E sabe, quer saber uma novidade? Você também. Você não precisa tocar no suor do pastor, você não precisa comprar um pedacinho de R$1.000 da roupa dele para ser ungida. Não, você tem livre acesso ao Pai. Você entra agora no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Amém? Pelo novo e vivo caminho. Você é livre. Nós somos a Jerusalém de cima, irmãos, a Jerusalém de baixo que está em prisão. Você é livre. Amém?